Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Despencando. Lula tem queda significativa de popularidade na maior cidade do Nordeste. É isso mesmo. Até falar essa frase causa um incômodo lá no cerne do nosso ser, mas Lula ganhou em apenas uma região do nosso país. O Brasil é dividido em 5 regiões, Lula ganhou em apenas uma região. E é a região com o menor nível de instrução, infelizmente, porque esse é um projeto da esquerda, manter o Nordeste com baixo nível de instrução e na miséria em grande parte. A região que tem maior miséria, maior pobreza, maior analfabetismo. Isso é um projeto da esquerda. Pois é, ele ganhou apenas no Nordeste. Como vocês podem ver, até a pesquisa, até a Poder 360 diz que Dianteira no Nordeste assegurou a vitória de Lula. O único lugar que ele ganhou, né, e o Bolsonaro ganhou em todos os outros. Tudo bem. Por que isso é importante para o próximo assunto que eu vou falar? O reduto da esquerda é o Nordeste. O lugar onde a esquerda ainda consegue existir e dominar, justamente por manter essa região na miséria, é a esquerda. Estou colocando aqui para vocês verem, dá uma olhada. Então ele perde em todas, né? Agora, no Nordeste, ele tem 70%, teve, né, 70% dos votos das urnas mágicas. Então, vou ficar fazendo aspas sempre que eu falar de urnas aqui, mas tudo bem. Por que isso é relevante? O Paraná Pesquisas fez uma pesquisa na maior cidade dessa região, que é tá aqui, ó, a maior cidade do Nordeste. A popularidade de Lula cai quase 10 pontos na maior cidade do Nordeste. O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Então, peraí. De acordo com a imprensa, esse governo está sendo maravilhoso. Esse é o melhor governo da história. Pergunta para Miriam Leitão. A inflação está subindo, saiba porque isso é bom. Lula cortou verbas da educação, mas saiba porque isso é bom. A criminalidade está subindo, mas isso é bom. O desemprego está alto, mas está baixo. A gasolina subiu, mas isso é bom. Então, se você perguntar para o pessoal da Globo, eles vão te explicar que tudo que o Lula está fazendo é bom. Mas aí vem a matéria e aí que a coisa fica bem interessante mesmo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. A avaliação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou quase 10 pontos percentuais em Fortaleza, cidade mais populosa do Nordeste. São 2,43 milhões de habitantes entre abril de 23 e janeiro desse ano, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Será que tem alguma coisa a ver pelo fato dele estar tirando milhões e milhões e milhões de pessoas do Bolsa Família? Ou porque ele cortou a transposição do Rio São Francisco? Ou porque ele não passou o fundo de participe dos municípios? Ou porque a criminalidade está subindo exorbitantemente? Não sei, mas vamos lá. De acordo com a pesquisa feita entre os dias 11 e 16 de janeiro, a gestão de Lula é aprovada por 59% dos eleitores da capital cearense. Em abril do ano passado, esse percentual era de 68%. Então foi de 59, foi de 60 para 69. Já a taxa de desaprovação subiu de 27 para 37. Peraí. A desaprovação dele subiu 10 pontos e a aprovação caiu 10 pontos. Meus amigos, a situação está ficando complicada para esse cara, hein? Quando questionado sobre como avaliam a gestão, o percentual ótimo, bom, caiu. Cadê? Caiu nos períodos de 55 para 49. E o ruim, péssimo, foi de 20 para 30. Subiu 10 pontos também. Aí vamos lá, onde é que está a base dele mesmo? Né? As maiores aprovações do governo Lula vêm de pessoas que têm até o ensino fundamental. E é aí que o Lula prospera, entre pessoas que não têm ensino superior ou que não são muito instruídas. Dos jovens de 16 a 24, aquelas pessoas que estão ali sendo doutrinadas, né, nas escolas, instituições de ensino, e daqueles que têm idade superior a 60 anos, pessoas que normalmente não acompanham outra fonte de informação no seu Jornal Nacional. Já as maiores desaprovações estão entre homens, eleitores de 35 a 44 anos e aqueles que têm ensino superior. Ó, engraçado, né? As maiores reprovações dele é justamente em pessoas que estudaram. Que interessante, pessoas que têm ensino superior.
Lula e o PT sempre foram muito populares no Ceará e em sua capital. A eleição presidencial de 2022, o petista bateu Jair Bolsonaro por 70% a 30% dos votos válidos do estado, por 58% a 42% em Fortaleza. Então, o que é interessante aqui que a gente vê? Que o PT está perdendo o seu principal reduto, o lugar onde ele consegue sempre manter. Agora, quer acabar com o PT no Nordeste? É muito simples. Melhorar a qualidade de vida do povo do Nordeste, oferecer a eles uma educação de qualidade e fazer com que eles saiam do nível fundamental e vão para o ensino médio superior. Ou seja, se você der educação para o povo, se você melhora a qualidade de vida deles, eles passam a se tornar independentes de migalhas eleitoreiras e passam a pensar a longo prazo, começam a pensar em legado, em futuro, em valores e princípios. Mas o objetivo da esquerda, e onde a esquerda domina, é sempre manter a população na miséria, na pobreza, controlada através de migalhas. Então, se temos que fazer alguma coisa pelo Brasil, é resgatar o Nordeste. Só que, como eles estão ali naquele calabouço ideológico, as pessoas de baixo nível de instrução insistem em eleger corruptos, vagabundos, criminosos, para cuidarem da gestão da sua região, e aí fica complicado, né? Por isso que a gente tem que resgatar o Nordeste a qualquer custo, e através da instrução e da informação a gente vai conseguir fazer isso. Se o PT perde o Nordeste, e tá perdendo, né? Aí acabou a história da esquerda no Brasil. Janja, a vice-presidente de Lula e a futura presidente. Vamos falar sobre Lula, sobre Lewandowski, mas sobre ela, a primeira-dama, que segundo o próprio Lula, é um agente político, pode viajar quando quiser, para onde quiser e será garota propaganda, Cris. É a Janja. Tudo bom? Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você, Serrão, Marco, boa tarde para nossa audiência. É deprimente, né, ter que começar um programa falando desta pessoa, né, que se acha agente político, não, ela se acha, acho que presidente da República, talvez se ache papa, talvez ela se ache a representante da nova ordem universal, sei lá o que se acha, só se acha, né, não representa ninguém, além daquela esquerdalha podre que está presa numa bolha, que segue repetindo narrativa sem nem entender bem por que o que está falando ou por que está falando, né? E ali talvez essa patotinha desprezível ela represente mesmo. Agora, o duro é ouvir o presidente da República, né, eleito pelas urnas eletrônicas, num processo que, segundo o braço direito dele, é uma tomada de poder, que é diferente de ganhar as eleições, né, Zé Dirceu? Palavras de Zé Dirceu, repetidas, inclusive, pelo atual presidente do TSE, do STF, Luiz Roberto Barroso, uma vez que Luiz Roberto Barroso tinha estado dentro do Congresso para fazer descaradamente um ativismo político que a Constituição não lhe permite fazer. É bom também contextualizar quando que ele disse quando que ele repetiu essa frase do Zé Dirceu. E ela está gastando dinheiro público, né? Isso é que dói. Porque, assim, a esquerda ser governada pela extrema esquerda, por extremista de esquerda, por esbanjadora de esquerda, por mulher de presidiário, pelo que quiser, tudo bem. O duro é a gente ter que engolir isso, pagar impostos e não ver o pobre ser atendido. Não ver as mulheres fragilizadas de periferia serem atendidas. Não ver as crianças violentadas, né, serem atendidas. Não ver aquele cidadão que acorda às 4 da manhã, pega 3 transportes públicos lotados, às vezes nem o vidro abre, ou às vezes é metrô, né? Não tem vidro, é ar-condicionado, mas não suporta a quantidade de pessoas ali dentro, então não aguenta, né? Não consegue refrigerar o suficiente. O duro é ver esse cidadão pagando imposto para ter que engolir essa ladainha, essa bravataria, mentira, de que Lula é o pai dos pobres, Lula representa pobre. Lula é Joesley Batista. Lula é os miliardários da Faria Lima. Lula é os corruptos do colarinho branco, preto, colorido, arco-íris, que saíram da cadeia por liminares de ministros amigos, escolhidos por Lula e Dilma. É esse sistema podre, corrompido, que a gente vê todo dia aí abastecendo o noticiário das mais absurdas notícias, com essa corja idiotizada, sem dissonância cognitiva nenhuma para poder avaliar o que está acontecendo. Então é só mais um capítulo, né, da esbanjadora mor, como eu disse no outro dia, o pessoal gostou aqui no chat, da esbanjadora mor, gastando o dinheiro do pagador de impostos, viajando para cá e para lá como ela quer, porque o maridinho
né, a quem ela prestava serviços na cadeia, aliás, naquela sala especial da sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, disse que assim ela poderia fazer, do jeito que quiser, viajar para onde quiser. Será que os eleitores das urnas eletrônicas, aqueles 60 milhões que não apareceram até agora fora das urnas, não aparecem nas lives, não aparecem nas ruas, não defendem nas redes sociais, será que esses estão aprovando? Acho que não. É verdade, Cris. A gente fez uma brincadeira no nosso card falando da Janja como vice-presidente do Lula, porque ela já foi em vários momentos no lugar, por exemplo, do Geraldo Alckmin, para diversos eventos institucionais. Então a gente fez essa brincadeira. E esbanja Brasil, Serrão. Será que a Janja será uma ótima garota propaganda do país no G20 sob presidência do Brasil, meu amigo? Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo, saudações, companheira Janja, né? Grande, ilustre torcedora do Clube de Regatas do Flamengo. É isso, já torce pelo Flamengo, veste de vez em quando a camisa 13. Ela gosta de aparecer. É isso. Primeira-dama do Brasil, ela consegue ter aí o protagonismo que a estrutura estatal brasileira capimunista lhe permite, e agora ela surge como a vanguarda do G20. Quem diria que a gente ia ter o petista dito esquerdista fazendo aí, né, defesa de organismo multilateral globalista ou globalitário, do jeito que você quiser, né? Mas a nossa esquerda, ela é bastante maleável, ela é capaz de tudo. Estando no poder, vale tudo. A Janja hoje, ela vai se consolidando como a cuidadora de idoso mais importante do planeta. Esse papel que ela tem feito há bastante tempo, desde os tempos em que Lula estava preso, ela foi lá a grande consoladora dele na cadeia e conseguiu até conquistar o amor do Lula. Quando saiu dali, os dois se amando, o amor é lindo, o amor venceu, pelo menos o amor da Janja venceu, e ela conseguiu conquistar ali o grande viúvo e então prisioneiro Luiz Inácio Lula da Silva, que virou prisioneiro do coração da Janja. Mas isso o Lula tem até orgulho e ele nem reclama do pessoal da Lava Jato. Até deveria agradecer a turma da Lava Jato, porque graças àquela prisão ele tem Janja, seu amorzinho, né? Que agora tenta ser uma espécie de primeira-dama brasileira com ares de vice-presidente. Embora não tenha um cargo oficial na esplanada dos ministérios, nem no Palácio do Planalto, nem no governo federal. Lá no Palácio do Planalto tem até uma salinha, uma mesinha para ela utilizar, mas não chega a ser uma estrutura formal. Mas a Janja tem poder, a Janja tem influência direta sobre o Lula, a Janja escalou muita gente no Ministério do Lula, em postos chaves do governo federal, tem amigos na área de articulação do mundo digital, né? Os ditos famosos da esquerda da geração digital, a turma que adora fazer a simulação, a veiculação de notícias que podem até ser classificadas como fake news, né? Só que da esquerda, quando sai deles, tudo é verdade, né? Eles não contam nenhuma mentira, tudo. Tem que acreditar em tudo que eles falam, escrevem, proclamam. A Janja é amiga desse pessoal, parceira dessa turma. Inclusive dizem não, foi fato objetivo. Aquele passeio que Lula fez no Rio de Janeiro, durante a campanha eleitoral, na comunidade do Alemão, teve ali o dedo da Janja. A Janja, que é da religião umbandista, teve lá o pessoal que também é daquela região e tem influência na área, e permitiram a ida de Lula lá sem ter apurrinhação com o narconegócio, né? A turma do CPX, muito bacana, muito famosa, muito citada aí nas campanhas eleitorais. Então, a Janja está fazendo esse trabalho. Ela só não consegue, ela só tem a bronca e uma certa ponta de inveja, que ela não consegue ter a mesma popularidade angariada pela primeira-dama Michele Bolsonaro. E, curioso, enquanto Janja tenta aparecer todo o tempo, de todo jeito, a Michele foi uma primeira-dama discreta e que conseguiu ganhar a confiança da população exatamente por ser discreta. Então a Janja
está tentando um caminho aí diferente da Michelle, tentando ter mais popularidade do que ela, mas até o momento, por enquanto, não consegue. Mas está aí, está na marketagem globalitária, vai fazer aí parte do grupo de primeiras damas do G20 para tentar colocar o Brasil sempre no caminho equivocado da história, sem deixar claro que o Brasil deveria ter soberania para atuar e resolver suas questões e não ficar atrelado a esses órgãos multilaterais. Mas o Brasil, a turminha que está no poder hoje, parece que tem a vocação para ser terceiro-mundista, para ser gente que ocupa o espaço em colônia de exploração vocacionada totalmente para viver artificialmente na miséria. Então, é isso. Temos a Janja, aguentemos a Janja. E quem é flamenguista ainda tem que sofrer ainda mais, porque a Janja também torce por esse time. Verdade, Serrão. E as amizades que o Serrão comentou da Janja com muita gente que está no governo, tem também na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública. Na semana passada, contratou um amigo, um influenciador da Janja, que é da Mind8, Marco. Depois as pessoas perguntam por que a gente contesta tanto parte da imprensa brasileira. Tem gente até do Mind8, amigo da Janja. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Cris, Serrão, a nossa audiência incrível que sempre nos acompanha aqui no Sem Rodeios. Olha, eu vejo a Janja como a expressão máxima da mediocridade, mas que ao mesmo tempo acaba sendo a meta, né, de todo lulopetista. Por quê? Porque é uma pessoa que chega onde chegou, né? A gente sabe como, essas são relações pessoais sempre, nunca é um trabalho efetivo em uma determinada área, nunca é excelência em algo. E ela consegue fazer o que qualquer esquerdista faz. Não tem medo de aparecer, não tem, pelo contrário, gosta de aparecer como deslumbrada, né? Ela tem a sessão de fotos dela no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, um negócio sofisticadíssimo, muito bom. E tem as viagens, tem os discursos, né? Aqui na matéria da Gazeta tem um trechinho do que ela falou. O grupo de trabalho sobre as mulheres foi criado no ano passado durante a presidência da Índia, quando o presidente Lula e eu estávamos lá. O objetivo do trabalho é impulsionar o empoderamento das mulheres em suas diferentes dimensões, tanto no mercado de trabalho quanto na busca pela igualdade, nos espaços de poder e na tomada de decisão. Então, naturalmente, você percebe que ela vai virando essa figura meio patética, meio medíocre, que reproduz os chavões feministas, os chavões de justiça social, os chavões que a extrema esquerda vomita. Só que a gente já tem tudo isso daí na Globo, nos meios de comunicação. Então ela tá virando essa figura que provavelmente o pessoal do PT lá do entorno talvez coloque-a, né, no meio político como uma espécie de porta de saída do Lula, né? Porque o Lula, convenhamos também, quantos anos o Lula tem ainda de presidência? Quantos anos o Lula ainda tem para poder disputar a eleição? No máximo, mais um mandato depois desse, né? Eu sei que parece aterrorizante essa possibilidade, mas o PT não tem nome. Parem para pensar. Esse roadshow da Janja é interessante porque o PT não tem nome de liderança que vem do povo. O único nome forte, ainda, gostem ou não, é o Lula. O resto não fede nem cheira. Haddad não fede nem cheira, não tem expressão nenhuma. Quem mais? O resto é só velha guarda e bajulador profissional. Então, eu acho que essa necessidade de colocar a Janja toda hora para falar platitudes, indecências, né, agir de maneira deslumbrada e deslocada, é uma forma do PT se movimentar para tentar criar alguma pseudo-personalidade
que possa vir a ter alguma expressão, porque ela também é 0,000. Ela não tem nada de carisma ou expressão popular. Parece mais um gesto desesperado de um partido que não tem qualquer tipo de conexão popular. Hoje a conexão do PT, como bem disse a Cris e o Serrão, é com os bilionários, é com os oligarcas, é com os grandes empresários que querem fazer parte do sistema cleptocrático que eles criaram. E outra notícia já na tela. Advogados pedem a Moraes que apresente prova do suposto plano homicida contra o ministro. Advogados dos presos do 8 de janeiro pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator das ações do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, apresente provas que embasem o suposto plano homicida de manifestantes contra o ministro. O plano foi revelado pelo ministro durante a entrevista concedida ao jornal O Globo e publicada no dia 4 de janeiro de 2024. Segundo o ministro, a investigação dos atos do 8 de janeiro teria identificado 3 planos supostamente alimentados por manifestantes que previam a sua prisão e o seu assassinato. A petição apresentada pelos advogados Ezequiel Silveira, Gabriela Ritter e Carolina Siebra também requer que o ministro se declare impedido e suspeito para julgar as ações do 8 de janeiro. Os motivos que desagam na declaração de impedimento se revestem de especial gravidade e sua existência leva à nulidade absoluta ante a presunção juris et juri de parcialidade do juiz. Diz um trecho da petição ao citar o artigo 252 do Código Processual Penal, que diz que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele for parte ou diretamente interessado no feito. Ao comentar sobre a petição em um vídeo nas redes sociais, o advogado Ezequiel Silveira lembrou que na entrevista, Moraes disse ter aconselhado a atuação do governo em relação aos atos do 8/1, o que por si só já tornaria suspeito para julgar as ações, uma vez que o governo é uma das partes dos processos. De acordo com o artigo 144 do Código de Processo Civil, estará impedido de julgar uma ação o juiz que for parte do processo dele próprio. Já o artigo seguinte do CPC diz que o juiz será suspeito de julgar um caso quando qualquer das partes for sua credora ou devedora e quando for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. E outra notícia na tela. Receita Federal anula a isenção que Bolsonaro deu a líderes religiosos. Norma editada pelo governo anterior fazia com que ganhos de líderes religiosos não fossem considerados remuneração. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, emitiu um ato que suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantia isenção tributária sobre salários de ministros de confissão religiosa, como pastores. A decisão foi tomada por determinação do Tribunal de Contas da União. Foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Após o anúncio, o deputado Sóstenes Cavalcante, que faz parte da Frente Parlamentar Evangélica, declarou ao blog do jornalista Otávio Guedes, do Grupo Globo, que o fim da isenção para pastores é um prato cheio para demonstrar que o governo persegue o segmento religioso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.